E aí, terceirão? Tudo jóia? E aí? Massa? Olha aí, mais uma aula nossa aí. Matemática 5 para variar. Matemática 5, aula 17, gravada, né? Na verdade, nós já estamos na aula de número, na aula de número 22. É a última aula do livro 5, tá? De Matemática 5. Agora a gente encerrou esse livro. O próximo, a gente vai ter mais umas 2 aulas gravadas aqui e mais as lives para a gente encerrar, tá bom? Então, continuando a nossa proposta, a gente vai continuar com a progressão aritmética, né? Nós já vimos na aula passada definição, a fórmula do termo geral, como calcular a razão. Agora nós vamos ver algumas propriedades que vão facilitar os cálculos, certo? E a soma dos termos, essa é importante. Isso aqui é mais importante do que as propriedades. As propriedades têm a sua importância pelo fato de ajudar na hora de fazer um cálculo, agilizar, digamos, um cálculo, mas sem elas dá para a gente sobreviver. Se você souber tudo sobre PA, o principal termo geral, como achar a razão, dá para sobreviver sem as propriedades, apesar de que na maioria dos casos a gente faz um cálculo mais longo. E agora a soma a gente vai precisar da fórmula e tudo mais, essa aí é básico, tá? Ok? Então vamos lá, quanto mais informação melhor para a gente. Então, primeira propriedade é chamada de termo médio, que diz o seguinte, numa PA finita com o número de termos ímpar, o termo central, ou termo médio, será igual à média aritmética do primeiro termo com o último. Lembrando que para você ter um termo médio, você tem um termo no meio, você tem que ter uma quantidade ímpar, né? Por exemplo, 5, esse é o do meio, não é? Certo? Então, se você tem uma quantidade par, você não vai ter um termo no meio, né? É só lembrar daquela ideia de média, mediana, de mediana principalmente, né? Então, você só vai ter um termo central quando você tem uma quantidade ímpar de termos. Tá legal? Aí quando você tem uma quantidade ímpar de termos, uma PA com a quantidade ímpar de termos, aquele termo central ou o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Aqui a gente colocou o primeiro e o último, mas na verdade funciona como os extremos ou como os equidistantes. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, nós temos uma sequência 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Joia? É uma PA de razão 5, né? Aí o termo do meio é exatamente o 30. E os extremos são o 50 e o 10. Olha o que acontece. Se eu somar 50 mais 10 e dividir por 2, dá exatamente 30, que é o do meio. Então, esse termo central sempre vai ser a soma dos extremos. Por exemplo, se eu tenho uma PA com essa quantidade de termos, digamos só com 3 termos, A, B, C, certo? Então, você vai ter A mais C dividido por 2, dá exatamente o termo B, o termo do meio. Isso facilita bastante quando você tem aquele estilo de progressão aritmética, onde a questão não te dá os valores, não te dá muita informação e te dá apenas a quantidade de termos, 3 termos, 5 termos, 7 termos, uns termos de quantidade ímpar em função de um parâmetro, geralmente de x, certo? Aí essa propriedade facilita e muito, certo? Mas lembre-se que essa propriedade ela vem lá da definição, não é? Se você fizer B menos A e C menos A, você está achando a razão. Quando você igualar e isolar o B, você vai achar exatamente essa expressão, tá? A gente não precisa desse D aqui para ter essa definição, tá legal? Então, ou seja, se você souber da definição da razão, você faz isso, usa essa propriedade. Agora, com a propriedade, como eu lhe disse, fica mais rápido, você já vai direto, não precisa criar uma razão, tá? Nenhuma outra expressão, beleza? Segunda propriedade, segunda propriedade, soma dos termos equidistantes. Equidistante significa mesma distância, né? Então é a soma dos termos equidistantes dos extremos, que diz assim, uma PA finita, a soma dos 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos tentar explicar isso. Primeiro, nessa sequência aqui nós temos 4, 12, 20, 28, vai até 76. É uma PA de razão 8, né? Certo? Agora, quais são os extremos? Os extremos são o 4 e o 76. Se eu somar 4 mais 76, está aqui, é 80. Isso é o que a gente chama de soma dos extremos. E a soma dos equidistantes. Equidistantes são aqueles termos que estão à mesma distância dos extremos. Veja, aqui nesse exemplo foi pego o 28 e o 52. Olha, que o 28 está afastado do primeiro apenas 2 termos. E o 52 também está afastado de 2 termos, ou seja, eles estão à mesma distância dos extremos. Aí o que acontece é a gente somar 52
com 28 dá o mesmo 80. Isso serve para todos os outros equidistantes. Veja, se eu pegar os vizinhos aqui, ó, o 12, que é o vizinho do 4, e o 68, que é o vizinho do 76. 68 com 12 vai dar 80. Se eu pegar 20 com 60, também dá 80. Se eu pegar 44 mais 36, não é a mesma coisa. Se eu dividir por 2, eu teria o termo central, caso essa sequência tivesse a quantidade ímpar de termos. Tá certo? Ok? Essa é uma propriedade que a gente pode utilizar, por exemplo, na forma da soma que a gente vai ver adiante. Tá legal? Agora, quando a gente tem a sequência, é muito fácil a gente descobrir quais são os termos equidistantes, né? Por exemplo, o primeiro e o último, facilmente a gente vai saber, seria o A1 e o AN, não é? E esse daqui, o 28 é o quarto termo, e esse aqui, ó, é o quinto, sexto e sétimo termo, né? Certo? Agora, quando a gente não tem a sequência pronta e tem só os termos somados, tem como a gente saber se eles são equidistantes dos extremos. Você olha os índices. Veja, essa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 termos. Aí quem são os extremos? O A1 e o A10. Se eu somar 1 com 10, vai dar 11, né? A soma dos índices dos extremos dá 11. Agora, e esse aqui, ó? Esse aqui é o quarto, certo? E esse aqui é o sétimo, né? Aí se eu somar A4 com A7, a gente já viu que dá a mesma coisa. Aí olha, o 4, que é um índice, e o 7 é o outro índice. 4 mais 7 também dá 11. É exatamente como 10 e 1. É uma forma de você verificar se eles são equidistantes dos extremos, tá? A soma dos índices é igual. Tá beleza? Ok? Bom, essa representação genérica de uma PA, ela facilita também os cálculos, tá? Isso é para quando você tem, a gente chama genérica porque é mais abrangente, tá bom? E é uma forma de representar, de você facilitar para não ter que criar um sistema de equações, não é? Porque geralmente quando você tem uma PA de 3 termos, cuja soma é igual a tanto e o produto a soma é x e o produto é y. Aí você vai fazer tudo em função do A1 e da razão. E aí você vai criar um sistema de equações e vai resolver com os dois dados que foram fornecidos. Só que isso vai dar muito mais trabalho do que se você tiver essa formação genérica assim, ó. Se ela tiver a quantidade ímpar de termos, fica muito mais fácil. Vou mostrar como é que você faz. Veja só. Digamos que a PA ela tenha 3 termos. Então, ao invés de você chamar isso aqui de A1, A2 e A3 e transformar tudo para a forma em função da razão e do A1, você chama o termo do meio de x. Aí o que vem depois vai ser x mais a razão, ou seja, x mais r. E o que vem anteriormente vai ser x menos r. Certo? A razão vai ser r, lógico. Aí, onde é que isso facilita? Ó, facilita no seguinte. Geralmente, esse tipo de questão te dá a soma dos termos. Aí, olha, quando você somar esses termos, a razão e a razão aqui se cancelam. Então, você vai ter 3x igual ao valor dado. Se forem 5 termos, vai dar a mesma coisa. Que você vai fazer, ó, x mais r, x mais 2r. E os dois que vêm antes vão ser x menos r e x menos 2r. Quando você somar, fica só 5x, né? Igual à soma. Tá? Aí facilita bastante. Com o primeiro dado, você já acha o valor de um termo. Então, agora o segredo é só achar a razão para resolver a questão, né? Tendo a razão e tendo um dos termos, você faz tudo, não é? E quando forem 4 termos, que aí você não tem um termo central, como é que você vai botar o x aqui? Se você colocar o x aqui, na hora que você somar, a razão não desaparece. Aí tem uma dica legal, você coloca os dois termos do meio como sendo x menos r e x mais r. Agora, o da direita vai ficar x mais 3r e x menos 3r, porque nesse caso a razão vai ser o dobro, 2 vezes r, tá? Que é uma notação mais específica para quando a quantidade de termos é par. Então, observe que quando a quantidade de termos é ímpar, fica mais fácil usar essa notação, tá? Certo? Aí aqui eu só acrescentei que isso evita que você use A, B, C, D e alguma coisa, até para termos desconhecidos, que fica uma equação muito maior, né? Você vai ter muito mais parâmetros para resolver. Aí isso facilita bastante, tá? Como é que você vai reconhecer onde usar essas propriedades? É aquele estilo de questão que não te dá nenhum termo, ele te dá uma soma, um produto, certo?
e aí você usa essa ideia, fica muito mais prático. Ok? Vamos lá? Uma outra coisa que a gente ouve falar muito, inclusive foi tema já de questões do Enem, que é interpolação aritmética. Tá? Interpolação ou interpolar. Interpolar é colocar entre polos, ou seja, você tem um termo, o primeiro e o último, e no meio você vai colocar vários. Você vai interpolar, certo? Esses primeiro e último seriam os polos, ó. Certo? E interpolação aritmética, quando você lê interpolação aritmética, já se liga que é progressão aritmética. Quando for interpolação geométrica, vai ser uma PG, tá? Interpolar ou inserir meios aritméticos significa estabelecer uma PA que possui um determinado primeiro termo e um último. Para interpolar os termos, você precisa estabelecer a razão, né? Você tem que achar a razão. Até porque sem razão a gente não faz nada, nem em matemática, nem na vida, numa forma geral, né? Sem razão a gente está lascado. Aí olha só o que acontece. Primeiro a gente vai ter o primeiro termo e o último, e a questão vai dizer quantos termos a gente vai interpolar. Às vezes eles chamam de meios aritméticos, aí já denuncia que é uma PA, certo? Se falar em meio geométrico é uma PG, ou termos, eu chamei de K termos, eu quero interpolar K termos, eu quero colocar uma quantidade de termos aqui, aí eu tenho que achar a razão. Então, você tem duas formas de fazer. A mais comum é usar a forma do termo geral, porque você vai ter o AN, vai ter o A1, aí a questão vai dizer o número de termos, ou seja, se eu quiser colocar 5 termos aqui, significa que esse aqui é o sétimo, né? Porque eu teria o primeiro, vou colocar 5 no meio, 6, né? O último vai ser o sétimo. Aí pela forma do termo geral, a gente consegue encontrar a razão e depois sai colocando a razão. Através da razão, você vai colocando todos os termos aqui até formar a PA. Mas existe uma forma bem simples e prática para você achar a razão diretamente. Ó, é só fazer assim, você subtrai AN menos A1 e dividido por K mais 1. Tá? É K mais 1 isso aqui. Beleza? Mais 1. Tá? É a mesma tecla aí, houve esse erro. Beleza? Bom, e para terminar, veja, nós temos a soma dos N termos de uma PA finita. Essa é uma forma importante. Assim como a do termo geral, essa aí você vai ter que lembrar. Ou seja, em uma PA, a gente pode somar todos os termos dessa PA. Ela tem que ser finita, lógico, tem que dizer quantos termos a gente vai somar, certo? E é lógico que dá para a gente entender isso. Eu tenho uma progressão aritmética de 5 termos e quero somar, eu vou somar a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Mas se eu tiver 1000 termos, eu teria que somar todos esses 1000 termos, que dá um trabalho filha da mãe. Então, pela fórmula, é só fazer isso aqui, ó. Só precisa do primeiro e do último e do número de termos que você quer somar. Então, vai ser o primeiro mais o último, vezes N, tudo dividido por 2. Aqui foi colocado como semissoma. Semissoma porque você soma o primeiro com o último e divide por 2, ó. É igual ao produto da semissoma dos termos extremos pelo número de termos. Tá? O A1 é o primeiro, a N é o último, N é o número de termos e S é a soma. Tá? Eu costumo normalmente colocar esse 2 abaixo do N, porque sempre que a soma, a quantidade de termos for par, a gente já divide, automaticamente fica mais fácil. Mas dá certo com esse 2 abaixo de qualquer coisa que você queira. Tá? Antes da gente fazer as questões, só lembrando, ó, primeiro com o último dividido por 2 é exatamente o termo do meio quando ela for ímpar. Então, se eu tiver uma PA de quantidade ímpar, se eu quiser somar uma quantidade ímpar de termos, isso aqui, ó, se eu somar o primeiro com o último dividido por 2, eu tenho o termo médio. Então, eu poderia dizer que é o termo médio vezes o número de termos. Tá? Dá para adaptar isso aí. Tá legal? Beleza? Ou, se eu não tiver a soma do primeiro com o último, mas tiver a soma dos equidistantes, também dá certo, que é a segunda propriedade. Tá beleza? Valeu? Então, vamos para as questões. Tá? Tá lá na página 91. Primeiro, um leão avista uma presa a 38 metros. No instante em que o leão inicia a perseguição, a presa inicia a fuga. Na mesma linha reta e no mesmo sentido, ambos percorrem as seguintes distâncias em metros. Aí foi mostrado aqui 4 segundos, né? O leão, ele começa em 2 metros, depois 2,3, 2,6, 2,9. Veja que isso dá uma PA, né, de razão 0,3. A presa
ela vai 2, 2,1, 2,2, 2,3. É mais lenta, lógico. E é uma PA de razão 1. Tá bom? Ok? Agora, admitindo que o padrão de aumento das distâncias percorridas a cada segundo não se altera e desprezando as dimensões dos dois animais, o leão alcança a presa em N segundos. O valor de N é igual a... Bom, a princípio, como eu mostrei aqui para vocês, nós temos duas PA. Aí você pode tentar achar a fórmula do termo geral aqui e a fórmula do termo geral aqui, certo? Uma ideia é essa, igualar os dois valores. Só que nós temos um problema aqui, ó. Ele não quer que você resolva isso aqui separadamente, e sim, ó, admitindo que o padrão de aumento das distâncias. Então você vai ter que ver o aumento das distâncias e transformar em uma única sequência. Veja que se eu subtrair esse menos esse dá 0, esse menos esse dá 0,2, esse menos esse dá 0,4 e esse menos esse dá 0,6. Ou seja, as diferenças entre as distâncias já me provoca, já me cria uma progressão aritmética também, ó. E é essa que vai resolver para a gente. E aí a gente vai ter que fazer a soma dos termos e igualar a 38 metros. Isso quer dizer o seguinte, que quando acontecerem 38 metros, o leão vai ter alcançado a presa, certo? Ó, a diferença entre o espaço percorrido pelo leão e pela presa, a cada segundo aumenta, segundo a progressão aritmética de 0,2. Ó, é aquilo que eu falei para vocês, está aqui, ó. Então é essa sequência que a gente vai utilizar. Isso aqui é o A1, não é? E a razão é 0,2. Portanto, sendo N um número inteiro positivo e 38 a soma dos termos, nós vamos ter a fórmula, ó, A1 mais AN vezes N dividido por 2 é igual a SM. Substituindo, olha o que eu fiz. O A1 é 0. Aí ficou AN vezes N dividido por 2. Só que eu não tenho esse AN, eu tenho que descobri-lo. Não é? O que é normal nesse tipo de questão que envolve soma de PA. A tendência é que o último termo você não tenha e você vai ter que calcular. Não sei que a questão já te dê pronto. Tá? E aí, quando isso acontece, nós temos um tipo de questão que dá um pouco mais de trabalho, porque isso aqui vai resultar numa equação de segundo grau. Então, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, que é a fórmula do termo geral. Então, vai ficar 0 mais n menos 1 vezes 0,2, e que dá isso aqui, ó, 0,2n menos 0,2, que é o termo geral, que é em função do n que a gente não conhece, né? Se a gente conhecesse o n, o número de termos, a gente já substituiria e teria um resultado aqui numérico. Então, substituindo na fórmula da soma, que é essa aqui, ó, nós vamos ter 0 mais 0,2n menos 0,2 vezes n sobre 2, isso tudo igual a 38, que é o valor da soma, certo? Aí, olha o que eu fiz aqui. Aquele zero é desprezível, né? Então, eu resolvi colocar 0,2 em evidência, porque ele aparece nos dois. Aí, olha como é que fica. Eu vou passar ele dividindo, na verdade esse 2 aqui eu já multipliquei por 32, deu 76, desculpa, 38 vezes 2 dá 76, aí esse 0,2, como eles estavam multiplicando, eu passei dividindo, então 76 por 0,2 deu 380, se você não fizer isso, não tem problema, vai ficar 0,2n ao quadrado menos 0,2n, né? Aí para acabar com esse 0,2, caso você não queira usar na fórmula de Bhaskara no número decimal, você divide toda a equação por 0,2, vai dar a mesma coisa. Ou seja, aqui vai ficar, quando eu multiplicar, vai ficar n ao quadrado menos n igual a menos 380 igual a 0. Então ficou uma equação de segundo grau que você vai ter que resolver, vai dar um certo trabalho, vai ter que achar delta e tudo mais. Eu já aproveitei aqui, ó, é só encontrar dois números que o produto dá 380 e a diferença dá 1. Então é 20 e menos 19. Só que menos 19 não convém, não é? Porque a gente está contando o tempo, segundos, não existe tempo negativo. Então, são 20, né? Letra C, a resposta é o 20, valor positivo. Tá? Vamos só conferir aqui se é realmente a letra C. Letra C, 20. Valor de N, né? Que ele diz que o leão alcança a presa em N segundos. Então, em 20 segundos, o leão vai alcançar a presa. Tá legal? Ok? Bom, segunda questão. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos e as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$1.000 e as demais decrescerão R$20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador... Bom, uma questão bem prática que mostra a aplicação da soma dos termos de uma PA.
Então, você vai ter uma sequência onde o primeiro termo é 1.000. O segundo termo vai ser R$20 a menos. Né? O terceiro vai ser R$20 a menos. Então, você vai ter aí uma PA decrescente, né? Sempre diminuindo R$20. Tá legal? E o valor do financiamento é quando você terminar de pagar, você somar tudo. Então, a gente vai ter que achar a soma dos termos dessa PA. Veja como é que a gente faz. Semelhante àquela outra questão. Tá? Só trabalhando com os números maiores. Veja, o A1 é 1.000, certo? A razão é menos 20, né? Você está subtraindo, menos 20 é decrescente e a razão é negativa. E eu tenho que achar o S24. Por que o S24? Porque ele diz que o financiamento é em 2 anos. Só que a cada mês é que diminui R$20. Ele paga por mês. Então, 24 é a mesma coisa que 2 anos, né? 2 vezes 12, 24. Certo? 12 meses para cada um. Beleza. Então, observe que o S24 e o A24, eu coloquei aqui A24, porque é o seguinte, a gente já sabe que pela fórmula do termo geral, vai faltar o 24º termo. Então, eu já vou achar antes, ó. Pela fórmula do termo geral, vai ficar assim, ó. A24 vai ser 1.000 mais 24 menos 1, 23, vezes a razão que é menos 20. Então, 23 vezes 20 vai dar o quê? Menos 420, né? Quando você fizer aqui 1.000 menos 460, vai dar 540. Ou seja, a última prestação, ele começa a pagar R$1.000 e a última prestação dele é de 540, praticamente a metade. Em 2 anos, cai pela metade aí. Agora, a gente vai substituir na forma da soma, que é essa daqui, ó. A1 mais a n vezes n sobre 2. Então, vai ser o A24, 1.000 mais 540, que a gente acabou de achar, 24 por 2, certo? Que a gente já pode dividir, chamar isso aqui de 12, é você que sabe. Então, no final das contas, quando você multiplica 1.540, que é essa soma, vezes 24 dividido por 2, ou vezes 12, tá? Você vai encontrar 18.480. Então, no final das contas, o financiamento que essa pessoa paga é de 18.480. A questão não diz que é exatamente a letra A, né? Vamos conferir? Isso, letra A, 18.480. A questão não dá o valor da compra da coisa, certo? E que, por exemplo, aqui, essa questão poderia ir um pouco mais adiante e você descobrir quanto de juros você pagou, né? Digamos que o cara tenha comprado isso por 15.000 e ele financiou em 2 anos e acabou pagando 18.480. Então, ele teria pago 3.480 de juros, era só subtrair do valor total, certo? A questão não entrou nesse viés econômico aí, nessa parte da matemática financeira, mas é uma boa ideia, quando você faz isso, descobrir quanto é que você pagou de juros. Dependendo da quantidade de tempo, às vezes você paga o dobro do valor da coisa, certo? Bom, essa aqui é uma questão mais técnica, que diz assim, ó, se 1 mais 4 mais 7 mais 10 até mais n é igual a 925, então o valor de n é igual a... Questão semelhante à primeira, né? A gente tem o primeiro, segundo, terceiro termo, tem o último que é n, desconhecido no caso, né? E a gente tem a soma, tá? Tá mostrando aí que é uma soma. Aí observe cada termo que você vai perceber até o terceiro que isso aqui é uma PA, veja, vai ser 1, 4, 7, se você fizer a diferença, dá 3, né? Eles estão variando de 3 em 3. Então, isso aqui é a soma dos termos de uma PA e você tem que achar o último termo, que é chamado de N. Tá legal? Então, tá aqui, ó. Eu coloquei ali 1, 4, 7, 10 até N é uma PA de razão 3. Aí, pela forma do termo geral, ficaria assim, ó. O N vai ficar aqui no lugar do AN, o A1 é 1, N menos 1, que a gente não sabe quanto é o N, a razão é 3. Quando eu faço a multiplicação, ó, eu descubro que o N, o valor do termo geral, a fórmula do termo geral é esse aqui, 3N menos 2. Aí, como foi dada a soma, eu vou colocar na forma da soma, tá aqui, ó, de novo, certo? Aí, essa soma é 925, então vai ficar 1 mais 3N menos 2, esse 3N menos 2 é o valor do AN, que eu já transpus para cá, vezes N dividido por 2. Mais uma vez, ó, o N vai aparecer aqui, e aqui vai dar uma equação de segundo grau. Tá? Esse 2 eu passei multiplicando, ó, aí vai ficar 1850, 3N menos N no segundo membro, tá certo? Então, ó, arrumando isso aqui, vai dar o seguinte, ó, 3N ao quadrado menos N menos 1850, uma equação de segundo grau.
Aí a gente vai ter que resolver isso aqui, vai dar um valor positivo ou negativo. Eu já pulei aqui para a gente não usar a fórmula de Bhaskara nem nada. Aí achei que o N é igual a 25, o outro é negativo, não conta, né? Já que a gente está somando isso aqui. Tá legal? Aí eu achei que o N é 25, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o valor do N maiúsculo, que é o último termo daquela sequência. Só para a gente perceber aqui, ó, o último termo da sequência. Tá? Aí eu voltei e substituí aqui, ó, 3 vezes 25 menos 2. Ó, 75 menos 2, 73. Que é a letra C de Chechênia. Tá legal? E a última questão, tá? Que tem mais de uma forma de resolver, a gente vai até comentar umas duas formas aí. Uma famosa rede de supermercados resolve fazer uma grande promoção de determinado produto. Para tanto, resolve organizar os produtos de maneira a formar pilhas em uma sequência conforme indica a figura a seguir. Cada cubo na figura corresponde a um produto. Tá aqui, ó. Caixa 1, caixa 3, caixa 6, 10 caixas. Não é a quantidade de caixas, né? Primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura e a quantidade de caixas. Pretende-se continuar construindo a sequência até a 24ª pilha de produtos. Então você vai até colocar o 24º termo, que vai ter um monte de caixas aqui. Então, quantos produtos serão necessários para formar a última pilha de produtos dessa sequência? Por exemplo, na primeira sequência, ou o primeiro termo dessa sequência tem uma caixa, o segundo tem 3, o outro já tem 6, o outro vai ter 10, e a 24ª vai ter quanto? Certo? Aí vai depender da nossa observação. Então tem algumas formas de fazer, eu vou indicar uma primeira aqui e a gente vai ver uma outra que eu achei mais simples. Ó. Observe que se a gente contar 1, 3, 6, 10, como está aqui, a primeira coisa que vem à cabeça é você fazer uma subtração desses termos para saber se ele é uma PA ou não. Aí, ó, quando você faz 3 menos 1 dá 2, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4, ou seja, essa razão, o que deveria ser uma razão constante, não está sendo constante, ou seja, isso aqui não é uma PA, certo? Agora, se você observar, tem um detalhe, essa diferença, 3 menos 1, 2, 6 menos 3, 3, aumentou 1, 10 menos 6, 4, aumentou 1, ou seja, essa diferença está criando uma sequência que é uma PA. Só que quando essa diferença que cria uma PA, a gente chama de PA de segunda ordem. Aí você teria que fazer o somatório dos termos dessa sequência, não é? Mas lembrando que a gente está perdendo um termo, que você está começando do 2, que é essa diferença aqui. Aí você faz a soma e no final soma mais 1, certo? Que a gente está retirando isso aqui. Tá legal? Mas eu achei mais interessante uma outra coisa, um outro raciocínio lógico que aparece aqui, ó. Veja, na primeira a gente tem, ó, uma caixa e nenhuma na segunda prateleira. Aqui a gente tem 2 caixas e mais uma, 3. Aqui a gente tem 3, 2 e 1. Depois 4, 3, 2, 1. Certo? Isso aqui seria o nosso A4, né? Se a gente olhar isso como uma sequência de uma forma geral. No A1 a gente tem 1 e 0. Não tem nada aqui em cima. No A2 a gente tem 2 e 1. No A3 a gente tem 3, 2, 1. No A4 a gente tem 4, 3, 2, 1. No A5 a gente teria 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, quando eu chegar na 24ª eu vou ter 24, 23, 22, 21 e assim por diante até chegar em 1, né? Então, se eu somar os termos desde 24 até 1, eu acho a quantidade de termos na 24ª. Foi o que eu achei mais interessante, ó. Na primeira sequência há um produto na primeira fileira e nenhum na segunda. Na segunda sequência tem 2 produtos na primeira, 1 na segunda e 0 na terceira. Na terceira você vai ter 3, 2, 1, como a gente falou, e 0 na quarta e assim por diante. Então, na enésima, que seria a última, você vai ter N produtos na primeira fila, N menos 1, N menos 2, vai subtraindo, até chegar em 0 ou em 1, se a gente só precisa chegar a 1. Então, na 24ª sequência, nós vamos ter 24, 23, 22, até chegar em 1. Assim é só usar a fórmula da soma. Veja, aí eu vou fazer o S24, vai ser A1 mais 24 ou 24 mais 1, se você quiser. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o último ou vice-versa, porque a soma é comutativa. Tanto faz você somar de 24 para 1 ou de 1 para 24, a soma vai ser a mesma. Vezes 24 dividido por 2. No final das contas você vai ter 25 vezes 12, que vai dar
300 produtos, que é a letra D, certo? Então, beleza? Ó, com isso a gente encerrou, tá? Tentem fazer, se vocês quiserem fazer aquela de segunda ordem, tentem fazer para ver como é que é. Essa ideia ficou legal, eu achei mais prática, tá? Valeu, terceirão. Tchau, até a próxima.